Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre o período da Lei Seca, que ocorreu nos Estados Unidos e durou de 1920 até 1933, uma época bem peculiar na história, a qual ocorreu a proibição da venda e produção de bebidas alcoólicas no país, e acaba entrando no contexto da era progressista estadunidense. Desde o início da história dos Estados Unidos como nação, existiram os movimentos chamados de revivalismos religiosos, que tinham como ideia resgatar princípios e tradições de tempos passados para enfrentarem desafios modernos. Um desses princípios engloba a abstinência ao consumo de bebidas alcoólicas. Os movimentos tiveram sucesso nesse princípio regionalmente e por algum tempo nos Estados Unidos, como no ano de 1838 em Massachusetts ou 1846 no Maine, estados que já aprovaram leis regulando a produção e venda de álcool. Posteriormente, esses movimentos religiosos começaram a ganhar mais força, pois alguns proprietários de estabelecimentos achavam que iriam evitar acidentes caso seus trabalhadores sejam impedidos de consumir álcool, aumentando assim a produtividade. A União de Temperança Cristã da Mulher, criada em 1873, era uma organização que lutava por causas feministas, como o direito ao voto da mulher, que inclusive foi conquistado em 1920. Essa corrente pregava que o álcool era uma droga responsável por tornar homens violentos e destruir famílias. Outro movimento importante foi a criação da Liga Anti-Saloon, em 1893, que exercia influência em políticos para aprovarem propostas anti-álcool. Dentro do contexto da era progressista, em 1913 foi aprovada a cobrança de imposto de renda, que reduziu a importância das tarifas comerciais, como as que ocorriam na venda do álcool, que era a quinta maior indústria do país. Outro fator relevante foi a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão, o grande inimigo, auxiliou a criar um sentimento anti-germânico que acabou refletindo nas cervejarias dos Estados Unidos, muitas sendo de origem alemã. Assim, muitos estadunidenses tinham a ideia de que, ao consumir cerveja de uma cervejaria de origem germânica, eles estariam ajudando o inimigo. Em 1917, depois que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra, o presidente Woodrow Wilson instituiu uma proibição temporária na produção de álcool, na ideia de economizar grãos para a produção de alimentos para a guerra. O Congresso então submeteu a 18ª emenda, que proibia a fabricação, transporte e venda de bebidas intoxicantes. Embora o Congresso tinha estipulado um prazo de 7 anos para o processo, a emenda recebeu o apoio dos 3/4 necessários dos Estados Unidos, em apenas 11 meses. Assim, a Corte Suprema Americana afirmou a legalidade da Lei Seca, que foi ratificada em 1919 e começou a vigorar em janeiro de 1920, lei também conhecida como Ato de Volstead, graças a Andrew Volstead, membro do Partido Republicano. O adendo importante a se colocar é: algumas pessoas atribuem a John Rockefeller, um dos maiores produtores de petróleo da época, um papel relevante na instauração da Lei Seca, na ideia de proibir o etanol, concorrente da gasolina. Porém, esse mito é desbancado quando analisamos o documento oficial da lei, que diz o seguinte: uma lei que proíbe bebidas intoxicantes e regula a fabricação, produção, uso e venda para outros fins que não bebidas, para assim garantir um amplo suprimento de álcool e promover seu uso em pesquisas científicas e no desenvolvimento de combustível, corante e outras indústrias legais. Assim, o etanol não foi proibido nos Estados Unidos, refutando a ideia de que Rockefeller tenha usado dessa lei para aumentar seu império. Inicialmente, a lei aparentava ter funcionado, com uma diminuição considerável nos crimes envolvendo pessoas bêbadas.
Porém, não demorou muito para os impactos negativos aparecerem. A economia sofreu com altos custos para garantir o cumprimento da lei, a demissão de milhares de empregados após o fechamento de bares, restaurantes e destilarias, além da perda de bilhões de dólares de impostos sobre a venda de álcool que deixariam de ser recolhidos. Outro principal fator foi o grande aumento no crime organizado, que começou a controlar praticamente toda a cadeia de produção e comércio de bebidas alcoólicas ilegais. O álcool desse mercado era mais forte e de baixa qualidade, com o famoso moonshine, que levou a milhares de mortes e problemas como cegueira ou paralisia. Os criminosos já estavam envolvidos com atividades ilícitas, como jogos e prostituição, mas viram o álcool como uma grande oportunidade de fazerem uma fortuna. Dentre eles, o mais conhecido foi Al Capone, que ganhava 60 milhões por ano com atividades ilegais, agindo durante muito tempo na impunidade, pois o governo estadunidense não investia o suficiente para impedir suas atividades. Durante anos, a visão dele e de outros gangsters eram romantizadas por parte da população, que viam eles como justiceiros contra um sistema autoritário. Essa ideia mudou após o massacre de St. Valentine's Day, em 1929, onde homens possivelmente associados a Al Capone assassinaram 7 membros de uma gangue rival, que acabou mostrando a verdadeira face dos criminosos. Com a crise de 29, ficou ainda mais difícil sustentar a continuidade da lei seca. Com alto número de desempregados, a indústria da bebida pareceu atrativa novamente, podendo gerar muitos empregos e receita para o governo. O Partido Democrata pediu a revogação da lei e se aproveitou disso para propagar como proposta do seu candidato à presidência, Franklin D. Roosevelt, que foi eleito e, no fim de 1933, acabou revogando a lei. Alguns estados continuam com proibições, chegando até o ano de 1966, mas certas regiões dos Estados Unidos ainda encaram o álcool como um tabu até hoje. A ineficiência da lei seca foi provada estatisticamente. Mesmo proibindo a produção e venda de álcool, o consumo só caiu entre 20% e 30%, uma taxa muito baixa. Isso sem contar com o aumento da criminalidade e precarização das bebidas, causando mortes e efeitos colaterais. Situação semelhante à proibição de drogas, que com certeza será assunto de futuros vídeos. Isso prova que, mesmo sendo completos 100 anos de lei seca, em 2020 ainda é um assunto bem relevante. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. No mais é isso. Obrigado.